E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar um pouco sobre a criatividade, a importância da criatividade e como o Estado mina a criatividade das pessoas para se perpetuar no poder. É muito comum ver pessoas falando de algum problema que elas acham que é um problema e às vezes nem é, mas elas acreditam naquele problema, acreditam que aquele problema existe, acreditam que o Estado está aqui para resolver esse problema. E quando você começa a falar sobre os axiomas austríacos, quando você começa a falar sobre a teoria econômica austríaca, sobre a ética de propriedade privada, muitas vezes ela concorda com tudo isso aí, mas ela surge com um problema. Ela diz, olha só, tem esse problema aqui e a gente precisa do Estado para resolver esse problema, então tudo isso que você está falando, toda a sua ética, todas as suas ideias, toda a sua economia cai por terra, porque resolver esse problema aqui é muito mais importante. E há duas coisas interessantes de comentar sobre isso aí, que a primeira é que muitas vezes o problema é criado pelo próprio Estado, e ela acha que o Estado vai resolver isso aí. E ela não consegue enxergar isso justamente por causa da criatividade. Sabe? Quando você passa por diversos anos dentro de uma escola, tendo sua mente, suas ideias recortadas de acordo com o que o Estado quer, é isso que ocorre. Algumas semanas, já deve fazer alguns meses, que eu fiz um vídeo sobre educação respondendo ao Easy Nobre, eu não sei nem quanto tempo faz mesmo, de verdade. E eu falei sobre isso, sobre a criatividade. É interessante para o Estado que as pessoas permaneçam com o mesmo tipo de pensamento, que elas não tenham um pensamento crítico. E quando eu falo sobre pensamento crítico, eu não estou falando no sentido mais esquerdista do termo, eu estou falando de criticar o establishment, o que já está instituído, as suas próprias ideias, o que você foi ensinado. É assim, inclusive, que ocorre a dialética científica. Você tem ideias e depois você contrapõe essas ideias, que é contraposto por outras ideias, e assim a ciência vai evoluindo. É engraçado que muitos cientificistas hoje em dia negam isso, não gostam quando pessoas criticam ideias que já são estabelecidas por muitos e muitos anos. Fica uma crítica aí implícita. Implícita não, né? Explícita mesmo, para os cientificistas, para as pessoas que acham que a ciência vai resolver todos os problemas do mundo, sendo que você não pode explicar cientificamente por que é que o método científico é mais eficiente. Inclusive, isso é uma das coisas que está no Ciência Econômica e o Método Austríaco do Hoppe, eu acho muito interessante isso aí. E outro ponto é você não enxergar que o mercado poderia resolver esses problemas com muito mais facilidade. Porque o incentivo para que no mercado esse problema seja resolvido é muito maior. Eu estou falando aqui do mercado como uma abstração, tá? O mercado não é um local, o mercado é um processo que ele é composto por pessoas agindo. Isso é a praxeologia, o estudo geral da ação humana do Ludwig von Mises. Para quem quiser dar uma lida um pouco mais aprofundada, pode ler o Ciência Econômica e o Método Austríaco e o Ação Humana, se você já tiver ou no nível mais iniciante ou no nível bem avançado, você pode ir por esses dois caminhos. Já falei isso aqui no vídeo bem antigo. Porque qual a diferença do que ocorre no Estado e o que ocorre em um mercado? No Estado, as pessoas veem um problema, né, e dizem, olha só, vamos resolver esse problema aqui, certo? Mas se a gente não resolver, dane-se, não tem problema, a vida da gente não vai mudar, porque eles já fazem parte do Estado. A vida deles já está muito bem garantida. Agora no mercado, não. Se há uma grande demanda para que um problema seja resolvido, tu vai ter aí um aumento da utilidade marginal, da relação entre escassez e a relação da utilidade que os indivíduos enxergam. Então, tu tem esse problema e surge um cara que diz, eu vou resolver esse problema. Se ele conseguir ser eficaz na resolução desse problema, muita gente vai querer consumir o que ele está oferecendo, seja um serviço, seja um bem. Então, a tendência é que exista esse incentivo para que alguém surja no mercado para resolver o problema e se torne muito rico. Já no Estado, não. Inclusive, eu acho que tem uma frase das 6 lições do Ludwig von Mises, e ele fala que sempre que a vida de alguma pessoa não depende da resolução de um problema, simplesmente ela vai ignorar aquilo ali. Vai ser muito difícil de tu convencer ela que aquele realmente é o formato necessário que você deve utilizar para resolver um problema. Isso ocorre constantemente no Estado. Tu chega para as pessoas e diz, olha, os governantes deveriam fazer isso, 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 isso ou aquilo. Mas beleza. Se ele fizer ou não, a vida dele vai mudar? Muito provavelmente não. Então por que é que ele vai realmente parar para analisar tudo isso? Por que é que ele vai parar para pensar se ele vai continuar ganhando a mesma coisa, se ele vai ter que concorrer com os próximos nos 4 anos? Então não faz muito sentido. A maioria deles realmente nem tá nem aí. Eles só querem passar um tempinho lá e vazar e pular do barco. É muito mais interessante, inclusive, para eles que eles acusem os seus oponentes de não conseguirem resolver esses problemas do que tentar dizer, olha, eu vou realmente resolver isso aqui. E quando eles dizem que vão resolver, lá Ciro Gomes, né? Eu vou resolver isso aqui. Mas como é que tu vai resolver? Ah, resolvendo, tá ligado? Como é que tu vai pagar isso aí? Pagando. A mesma coisa é do Bolsonaro. Olha só, eu tenho diversas propostas e vamos botar tudo isso aí em prática. Beleza, como é que tu vai fazer se todas as outras pessoas que compõem o Estado são contra isso aí? Se eles não querem que essas medidas sejam aprovadas, como é que tu vai fazer?
Ah, não, mas aí a gente vai contornar, a gente vai articular, a gente vai combinar as coisas e tal, beleza. Aí quando chegar no final das contas, tudo já foi deteriorado, tuas ideias já foram deterioradas. Então, pra gente não sair muito do foco principal, a criatividade é de suma importância. De suma importância mesmo. Por dois motivos principais. Né? Coisas que eu já abordei, acabei de comentar de forma implícita. O primeiro é de pessoas que têm a criatividade necessária para resolver os problemas. E o segundo é para as pessoas entenderem que o mercado pode resolver esses problemas. Principalmente no caso da produção de segurança. Para quem quiser dar uma lida, eu recomendo o livro da produção de segurança do Gustave de Molinari. É um livro muito fininho, tá ligado? Tu consegue ler, sei lá, se tu sentar por 1 hora e meia, 2 horas no máximo, tu vai conseguir ler esse livro por completo. E ele é muito interessante, tem uma das coisas mais bonitas que eu já vi alguém falar sobre economia. Eu acho que está logo no capítulo 2, é uma página inteira, que ele diz mais ou menos o seguinte: se há uma coisa certa em economia política, é que a vontade do consumidor é soberana, né? Não é exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, e que isso deve estar acima das outras coisas. E se a gente sabe que a concorrência sempre faz com que o preço caia e a qualidade aumente, então a produção de segurança também deve estar à mercê dessas leis da economia, porque isso vai beneficiar muito o consumidor. E é isso que a gente quer no final das contas. A gente quer que mais pessoas tenham mais qualidade de vida, que elas possam prosperar, que elas possam trabalhar em melhores condições. Eu sei que a esquerda monopolizou essas virtudes, só que isso não são virtudes da esquerda. Inclusive, as conclusões das medidas que eles querem tomar é justamente o contrário, sabe? É muito legal você ter um discurso e dizer, olha só, eu vou fazer com que toda a sociedade enriqueça, mas como é que tu vai fazer isso? Vou limitar o mercado. É muito legal para a esquerda falar isso. É muito legal, inclusive, para a direita fazer isso também, porque ela diz, olha só, eu vou fazer com que as pessoas enriqueçam, eu quero que as pessoas prosperem, e como é que tu vai fazer isso? Não, eu vou liberar o mercado, beleza, mas na prática tu é mais um protecionista, tu é mais um corporativista que está atendendo aos interesses de grupos de pressão muito específicos que vão fazer com que seu capital político aumente. Isso é muito preocupante para mim. De verdade, é muito preocupante. Na verdade, tudo que eu falo aqui é meio preocupante, né? Porque senão eu não estaria falando. Se fossem questões irrelevantes, eu não estaria levantando. Eu estou fazendo esse vídeo aqui em complemento ao que eu postei 2 dias atrás, né? Para vocês, vai ser 2 dias atrás, onde eu falei sobre o e se, sobre o questionamento e se, e se, e se. Muitas pessoas levantam questões assim que são muito simples, tá ligado? De verdade, e se um cachorro estiver preso dentro de um carro? Como é que a gente vai resolver isso aí pela propriedade privada? Muito simples. Tu quebra o carro, tu quebra o vidro do carro, certo? Tu salvou o cachorro, mas tu depredou a propriedade de alguém, então paga pela janela. É muito bom ser bonzinho simplesmente utilizando o dinheiro dos outros, mas ninguém quer ser bonzinho realmente com o seu dinheiro, sabe? E eu digo mais, quando esse tipo de coisa ocorre, a gente começa a fazer algumas análises, né? Algumas tentativas de prever a ação humana, não dá para prever, né? Mas a gente consegue tentar imaginar de forma criativa algumas tendências. Imagina só que tu quebrou a janela de um carro para salvar um cachorro. E o dono chega lá e diz, olha, não me importa, velho, você vai ter que pagar a janela, eu não te perdoo. Ele pode muito bem perdoar, né? Primeiramente ele pode dizer, poxa, ainda bem que você salvou meu cachorro, esqueci dele, você salvou meu cachorro. Então não precisa pagar nada. Isso pode ser feito. Só que vamos supor que em um caso completamente radical, ele chega e diz, olha, você vai ter que pagar pela janela do meu carro, eu não me importo com o meu cachorro, eu tenho ele aqui, eu gosto do meu... Aliás, eu tenho ele, eu cuido dele, mas eu não gosto do meu cachorro, certo? Então eu queria que ele tivesse morrido e você vai ter que pagar pela janela. Cara, primeiramente, se esse cara utilizasse isso como capital social, muita gente chegaria para apoiar ele, ajudar ele, dar o dinheiro a ele para que ele pagasse ao dono do carro. E outra coisa, isso criaria um boicote gigantesco no próprio dono do carro. Porque imagina só, já imaginou hoje em dia com essa cultura do cancelamento, nessa época onde todo mundo é criticado por qualquer coisa na internet. Imagina por algo grave, sabe? Sei lá, velho, tu falar que não gosta do teu cachorro, ou que tu não perdoou o cara por ter salvo teu cachorro que estava preso dentro de um carro. Eu consigo imaginar, eu com minha criatividade consigo imaginar diversas maneiras em que as pessoas se organizariam para resolver esse tipo de coisa. E nem é algo gigantesco, tá ligado? Tu chegar e criar uma vaquinha lá, postar um vídeo na internet, olha só, salvei um cachorro, quebrei uma janela de um carro, e agora eu tô precisando pagar, mas não tenho dinheiro. E eu tô falando isso aqui como se fosse uma coisa inimaginável, tá ligado? Eu fico pensando, tá ligado? Como é que alguém, em sã consciência, não consegue chegar a essas conclusões de forma simples, tá ligado? Precisa elevar isso a um nível de discussão gigantesco, tá ligado? É digno de um político. Só um político levantaria um ponto como esse mesmo. Me preocupa bastante, mas eu acho que aos poucos a gente, sei lá, possa progredir. E aí, vocês acham que eu tô mais otimista? Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se
meu aspecto tá meio que mudando, tá se tornando otimista. Eu não sei exatamente o que é que tá ocorrendo, mas eu tô bem mais animado esses últimos dias. Talvez seja porque eu dei um tempo dos vídeos no YouTube e agora voltei e tô com muita criatividade, tô pensando bastante em diversos tópicos para vídeos. Isso tudo é muito interessante. Mas recapitulando aqui, deixem o like nesse vídeo, né? Se inscrevam no canal. Seria muito legal se eu chegasse aos 10 mil inscritos. Ainda no final de outubro tem coisas legais vindo por aí, eu quero poder melhorar a qualidade para vocês, mas para isso as metas têm que ser alcançadas. Vocês podem considerar ser patrocinadores através do Apoia-se, que está aí na descrição. Perdão, na descrição não, no primeiro comentário fixado, estou tentando botar lá agora para ver se o YouTube reduz menos meu alcance. Então no primeiro comentário fixado vai estar lá o link do meu Apoia-se e vai ter links para livros, listas de leitura na Amazon. Comprando através desses links, vocês ajudam a patrocinar o canal, o que é muito bom. Eu vou deixar o da produção de segurança também lá nos comentários, só caso alguém queira dar uma conferida, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.